povo de Deus, neste santuário, você que me acompanha em casa, nós estamos concluindo o tempo comum, depois de celebrar todo este tempo da vida pública de Jesus, Jesus ensinando, Jesus curando, Jesus escolhendo os apóstolos, Jesus sendo colocado em situações vexatórias, alguns tentando pegar Jesus em alguma palavra mal falada, um ato falho. A vida de Jesus foi muito tensa. Jesus não podia descansar no momento algum. Não é um descansar no sentido de relaxar. Tudo era motivo para quererem achar algo para matar Jesus Cristo, criticar Jesus Cristo, colocá-lo de novo sendo motivo de calúnia. Pois bem, depois de nós termos celebrado todo o ensinamento desta vida pública de Jesus, antes de começar o tempo do advento, se celebra a solenidade do Cristo Rei. O que é esta solenidade? É a solenidade onde nós proclamamos que, apesar das tribulações, não obstante aos problemas, dificuldades, antirreino, falta de solidariedade, falta de amor, mundo das trevas, a briga, o esforço de Satanás em tentar derrubar o ser humano, apesar de tudo isso, nós cantamos hoje pelo menos 3 vezes: Ele é o Rei de todo o universo. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus Rei. Meus irmãos, quando nós proclamamos isso, primeiro eu queria que você entendesse que às vezes nós estamos aqui neste mundo no vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, que eu gosto muito, rezo sempre e recomendo que reze. Às vezes a gente está tão mergulhado neste mundo, com os pés em meio à lama, em meio ao pó da terra, marcados pela picada da serpente, feridos pelas tribulações, machucados pelos irmãos, que a gente perde a noção quem é que manda. Você já viu numa casa onde de repente começa tanta briga, ou numa empresa, ou num trabalho, onde de repente você se pergunta: ué, quem é que manda aqui? Todo mundo dá pitaco, todo mundo fala, e às vezes a gente esquece que apesar do diabo ser feio e ter o certo poder, quem é que manda no mundo? Oh Jesus amado, oh Jesus, perdão meu filho, estão dormindo, tá? Quem é que manda no mundo? Jesus Cristo. Quem é que manda no mundo? Jesus Cristo. Quem é que manda sobre todas as forças? Jesus Cristo. Quem é que manda sobre toda a tribulação? Jesus Cristo. Então Ele é Rei. Isso é importante. E é exatamente isso que estamos falando hoje. Para ninguém desanimar, para ninguém titubear, para ninguém hesitar, nem fugir. Que por mais que às vezes nos enganemos, quem manda e quem está no controle é Jesus. Gente, eu vou ser sincero, por mim eu pararia o sermão aqui. Não precisa mais. Se a gente souber quem é que está com a mão no leme, é Jesus. Quem é que está reinando, é Jesus. Já é o suficiente. O problema é que Ele está com a mão no leme, mas nós não entregamos o leme para Ele. Nós queremos seguir o nosso caminho, queremos seguir os nossos ventos, e não o vento do Espírito Santo.
Queremos continuar nas águas furiosas e não nas águas tranquilas do coração de Deus. A primeira leitura fala disso. Fala, Deus falando por Ezequiel: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Eu mesmo irei atrás das ovelhas dispersas. Isso na história da salvação inteira. Quem foi que foi atrás de Abraão em Ur? Foi Deus. Quem foi atrás? Foi Deus. Oh Jesus, Maria José me chicoteia. Quem foi atrás de Abraão em Ur? Foi Deus. Quem foi atrás de Moisés no deserto, na sarça ardente? Foi Deus. Quem foi atrás de Davi para fazê-lo rei através do profeta? Foi Deus. Quem foi atrás de Pedro, João, dos apóstolos? Foi Quem foi atrás de Zaqueu? Foi Deus. Quem vai atrás de você é Deus. Pronto. Quem vem é Deus. Eu vou atrás das ovelhas. E Ele diz: eu vou tomar conta delas. E quando eu encontrar as ovelhas dispersas, isso é uma promessa. Então, se você e eu temos alguém que se dispersou, ou nós somos dispersos, Deus não vai deixar assim. Deus não vai aceitar essa realidade. Eu as trarei da escuridão. Lembra que eu disse, por mais que a gente perde a noção, quem é que está mandando na história? É Jesus. E Ele é promessa divina. Eu vou atrás, eu vou trazer, vocês verão. Diz Ele: eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Vou procurar a ovelha perdida. Vou fortalecer a doente. Escuta essa frase, por favor. Eu vou atrás da ovelha perdida. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu acredito na Tua palavra. Eu acredito na Tua palavra. Busque as ovelhas perdidas. Busque as ovelhas perdidas do Teu rebanho, Senhor. do Teu rebanho, Senhor. Reconduza as extraviadas. Reconduza as extraviadas. Enfaixe a perna da quebrada. Enfaixe a perna da quebrada. Gente, isso aqui é impressionante. Ele está dizendo que a ovelha doente, fica aqui por favor a comentarista, a própria doente vai atrás. Deus está dizendo: eu cuidarei das doentes. Eu cuidarei quem tem a perna quebrada. Eu vou enfaixar. Filhos queridos, Ele, por que é tido como o Rei do Universo? Porque Jesus é a realização, é a promessa realizada do bom pastor. Então, a imagem da primeira leitura é isto. Porque Ele é o Rei do Universo, porque Ele é o ungido, porque tudo o que Deus prometeu em Ezequiel, Jesus realizou. A partir daí, sabendo a que Deus veio, nós podemos dizer: se Jesus é esse pastor, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Diga com a mão no peito: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E aí vamos para o Evangelho.
Tendo entendido a primeira leitura, e ela é de fundamental importância, porque é promessa e realização, o Evangelho fica tranquilo. Porque o Evangelho parece uma coisa absurda, mas Mateus, que escreve para os judeus, ele escreve como realmente uma teofania, um tribunal. Mas nesse momento de tribunal, o que é que vale? O que é que conta? Claro que ele usa de imagens fortes. Para um judeu, para quem conhece o Antigo Testamento, jamais você fala para um judeu que sabe de Isaías, que conhece Jeremias, que conhece Oséias, e eles falam com linguagem forte, linguagem apocalíptica, descrever a volta de Jesus. Jesus voltou. Não. Mateus escreve carregando a tinta, criando um drama, criando uma cena. E qual era a cena que Mateus tinha no seu tempo? A chegada de um rei. Era o que ele tinha de mais apoteótico possível, a chegada do rei. E quando o rei fazia o julgamento, Mateus tinha isso, e sabia que ele tinha que usar a imagem mais poderosa do seu tempo para explicar a volta de Jesus. Alguém que está com espírito ruim vai dizer assim: então padre, o senhor está dizendo que não vai ter o final? Eu não disse isso. Vai ter. Jesus voltará como rei para julgar os vivos e os mortos. Isso é bíblico, isso é do nosso creio. O Senhor voltará para julgar os vivos e os mortos, mas não creio que seja como Mateus descreveu nesse Evangelho, não com essas cenas, não com essas tintas, não com esta forma. Acontecerá com os valores que Mateus apresenta, e não com as cenas que Mateus apresenta. Qual a diferença? O que vale aqui é o valor da primeira leitura. Deus é aquele que vai atrás da ovelha extraviada, primeiro. Segundo, cuida da ovelha doente. Terceiro, vai raciocinando. Quem tem a perna quebrada, ele enfaixa. Aquele que se desgarra, ele leva de volta. Aquelas ovelhas gordas, viçosas, ele cuida para ninguém roubar, que ele não quer perder. Esse é o bom pastor. Então Mateus, se não é na cena, como vai ser? Filho, não sei, veremos juntos. Mas nós sabemos que o que vale aqui, o valor com que Jesus viveu. Jesus foi o homem que foi atrás da ovelha perdida. E se queremos ser igual ao reino de Jesus Cristo, temos que acolher os pecadores. Temos que perdoar quem nos ofende. Nossas igrejas, nossas comunidades, nossas paróquias, nosso trabalho missionário na evangelizar é preciso, tem que acolher aqueles que estão distantes. Se nós ficarmos fechados no nosso grupinho, no nosso social, cuidado, nós vamos para o outro lado. Jesus foi o homem que visitou os doentes, cuidou dos doentes. Olhe em Cafarnaum quantos doentes ele cuidou. Aos cegos deu a vista, ao surdo ouvir, ao paralítico andar.
E o que Ele espera de nós no seu reino? Que tenhamos amor para com os doentes. Agora eu pergunto, se não somos capazes de visitar os nossos doentes, nosso de sangue, nosso de sobrenome. Os antigos tinham uma sabedoria muito grande: se visita vivo, não tem que visitar morto. É verdade. Depois que morre, larga tudo, se enche de passagem, de parcela 1000 não sei quanto para visitar morto. Manda rezar a missa de 7º dia e está resolvido. Esses dias, uma tia minha, 93 anos, meu cunhado 92, correndo, mas eu lembrei disso e fui visitar. Eu não estou dizendo que eu sou exemplo. Peguem as coisas boas que eu faço, as que eu não faço esqueçam. As coisas ruins que eu faço deletem. Mas eu estou falando que foi algo que me veio. Vou visitar enquanto está vivo, porque nosso Senhor falou: visite os doentes. Gente, nós estamos vivendo uma realidade. Me dizia uma mantenedora de um hospital, que eu não vou dizer o nome, que eles não sabem o que fazer com os doentes que são largados no hospital. Quando a pessoa é muito idosa, quando a pessoa está com uma doença que não tem cura, a família não vai buscar. Estou te falando um número absurdo. No reino de Jesus, os doentes são cuidados até o fim. O que na verdade nós estamos falando aqui se trata das obras de misericórdia. Tive fome e não me destes de comer. Você vai falar: mas eu não vou matar a fome do mundo. Pois bem, mas aquela comida que estragou na tua geladeira, que venceu no teu armário, na tua despensa, que não foi partilhada, depõe contra mim, contra você. A roupa que está na nossa casa, que nós não usamos há 2 anos no inverno ou no verão, eu gosto daquela roupa, nunca usou, está com etiqueta. As centopeias estão cheias de sapato. Depõe contra Jesus, contra eu e você. Você entende? São obras de misericórdia. Estive nu e não me vestistes, tive fome e não me destes de comer, concretamente. Então não venha me falar que ir para o céu é uma teoria. Não. Jesus diz, Mateus, apesar de criar uma cena teofânica, a melhor que ele tinha, naquele tempo era o que ele tinha de melhor, a cena do rei chegando. É concreto, fome, sede, doente. Mas eu não tenho o que oferecer. Ofereça teu tempo. Hoje, o ouro, um dos valores grandioso do mundo é o tempo, gasto, entre aspas, com o outro, porque dá trabalho ouvir. Por fim, e termino, que o tempo urge, do Evangelho nós vamos à cruz, o trono da graça. Todo ano, quando chega na festa do Cristo Rei, eu gosto de lembrar que Jesus tem um trono, e é a cruz, um cetro de pastor, uma coroa de espinhos, e um sinal da realeza, o manto do sacrifício. E para nós na obra evangelizar é preciso, nós temos as chagas do Cristo. Que o Senhor nos ajude a sermos partes do reino de Jesus, para que, como disse Mateus, vivendo as obras de caridade concretamente,
obtenhamos o céu com Deus.